Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Hoje eu vou falar um pouco para você sobre notação científica, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios, né, para a gente fazer a resolução, mas antes eu vou lembrar para vocês o que é a notação científica e para que a gente usa ela. Então, notação científica, né, o que ela é? É uma maneira de eu expressar números, né, grandes números ou números muito pequenos, e eu expresso de uma forma reduzida. Por exemplo, se eu quisesse expressar, né, a massa da Terra, ou então a massa de um próton, que é muito pequena, e aí eu não preciso colocar, né, no caso da massa do próton, a carga do elétron, por exemplo, que é um número muito pequeno, que fica 0,00000 e está então enchendo de zeros, né, eu expresso de maneira, né, da forma de notação científica. E como essa notação científica ela é apresentada? Então, vai ser um número n, né, de notação aqui, né, o n de notação científica, ela vai ser apresentada assim, como um m vezes 10 na n. Então, sempre vai ter um número m multiplicando uma potência de base 10, onde o m vai ser sempre maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, pode ser ali 1, 1,1, 1,0001 e menor que 10. Eu nunca vou ter dois algarismos aqui nessa posição, sempre vai ser menor. Posso ter 9,9999, pode estar ali, mas nunca vai ser maior que 10, sempre menor que 10, nem igual a 10. E n é um número inteiro. Esse n aqui ele pode assumir valores positivos ou negativos, mas sempre inteiro. Então esse é o formato, né, de como a notação científica é expressada. Bom, um exemplo, né, que a gente pode colocar aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, a notação científica, eu poderia, que nem eu falei para vocês ali, eu vou ver um número aqui, ó, o diâmetro do próton, tá? O diâmetro do próton, ele é 1 vezes 10 na menos 15 metro, tá? E a massa da Terra, 5,98 vezes 10 na 24 quilograma, tá? Então são esses aí dois valores aí bem curiosos, né? Vejam que esse aqui é um número muito pequeno, porque eu estou usando uma potência de base 10 na menos 15. E aqui 5,98 vezes 10 na 24. Então eu estou levando essa potência 10, essa base 10 na potência 24. Fica um número extremamente grande, o que é difícil da gente fazer algumas operações, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente resolve alguns exercícios, né, envolvendo notação científica. Eu tenho aqui, ó, 57.000, tá? O que a gente precisa lembrar? A gente vai ter que lembrar sempre, né, de como a notação científica ela é apresentada. É aquele número m vezes 10 na n. Bom, o que eu preciso? Eu preciso transformar isso aqui em um número, esse m aqui, que ele tem apenas um algarismo, apenas um algarismo. Então esse número ali tem que ter um algarismo só antes da vírgula. Então ele tem que ficar ali, ó, ele vai ter que terminar para nós 5,7, né, vezes 10. Bom, agora a questão toda é qual vai ser o meu expoente. Qual vai ser o meu expoente? Como eu vou descobrir isso? Tá? Existem maneiras práticas da gente fazer a contagem, mas eu quero, né, trazer para vocês lembrar aqui uma coisa importante. Os fatores aqui, né, a potência de base 10 aqui, então quando tenho 10 na 1, isso aqui vai ser 10, né? Minha potência 10 na 2, isso aqui é 10 vezes 10, isso é 100. Isso aqui vai nos ajudar muito, tá? 10 na 3, eu vou ter 1000.
e assim por diante, né? Para cada número aqui, né, que eu coloco, 10 na 4, por exemplo, eu vou ter o 1 seguido de 4 zeros. Então eu tenho aqui 10.000 e assim por diante. E retomando, né, relembrando, quando eu tenho um expoente inteiro negativo, como eu resolvo, tipo 10 na menos 2, eu vou ter o inverso da base, 1 sobre 10, elevado ao oposto do meu expoente. O oposto de menos 2 é 2, né, na reta numérica lá vai ser o 2. E isso aqui tudo eu elevo ao quadrado. Então eu vou ter como resultado 1 ao quadrado, 1. E esse cara aqui, 10 ao quadrado, 1 sobre 100. Lembrando, 1 sobre 100 é 0,01. Ok? Fazendo essa retomada aqui, agora a gente pode enxergar aqui com outros olhos, né? Que número eu devo multiplicar, né, para que esse 5,7 chegue aqui a 57.000? Bom, eu tenho que multiplicar aqui por 10.000, né? Se eu multiplicar 5,7 por 10.000, eu vou chegar a 57.000. Por 10.000, eu vejo aqui que eu preciso de 10.000, 5 vezes 10 dá 4. Mas há uma maneira mais prática. Isso aqui eu estou mostrando para vocês para ver de onde surgiu isso, né? O que eu posso fazer é identificar onde está a vírgula. A vírgula está aqui. Né? E aqui eu tenho o zero depois da vírgula. Não mudou nada aqui para mim, né, o número. O que eu vou fazer é deslocar essa vírgula para que ela fique aqui. Porque essa é a forma que eu preciso para a notação científica. Lembram, né? Ele tem que ser aqui, ó. 1 tem que ser maior ou igual, o m tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Bom, então eu vou contar quantas casas eu vou ter que deslocar minha vírgula e vai ser o número que eu vou colocar aqui no meu expoente. Mas notem que isso aqui é um número grande, é um número muito grande. Eu vou ter então um expoente positivo. Então eu vou deslocar 1, 2, 3, 4. Né? Faço aqui, desloco 4 casas e eu vou ter aqui o meu expoente 4. Então fica 5,7, 10 na 4. Resolver esse aqui é a mesma coisa, eu imagino aqui que a minha vírgula está aqui. Eu preciso ter o m, né, maior ou igual a 1, menor que 10, fica 1,25. Eu vou ter que deslocar esse cara aqui, essa vírgula, para cá. Então eu desloco 1, 2, 3, 4 casas. Passo 10 na 4 também. Ok? Aqui também é um número muito grande, né? Eu vou ter que deslocar minha vírgula aqui. Vai ficar 5 vezes 10, né? Porque aqui eu só tenho 0, não preciso botar nenhuma vírgula aqui, né? Vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 5 vezes 10 dá 7. Aqui já é um pouco diferente, porque aqui eu tenho um número muito pequeno. Esse número foi dividido, né, por um número grande. E aí eu tenho que lembrar disso, porque cai nessa questão aqui, ó. Quando o número é muito pequeno, eu tenho isso aqui, ó. Vejam que eu tenho um número pequeno aqui. Se eu elevar 10 na menos 3, esse 1 vai ser menor ainda. Ele vai andar uma casa para cá. Vai ter mais um zero, aliás, né? Então essa vírgula se desloca para cá. Então eu vou ter mais um zero e o número cada vez vai ficar menor. Bom, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou ter que deslocar a vírgula até aqui, até esse ponto. Então eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Eu vou ter 1,2 vezes 10 na menos 6, porque eu estou deslocando agora a vírgula para esse lado. Antes eu estava deslocando para esse lado, porque números muito grandes eu tenho um expoente positivo. Números muito pequenos, né, menores que 1, eu vou ter aqui um expoente negativo, porque eu estou dividindo esse número por um número grande, e aí eu tenho esse valor aqui bem menor. A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? 0,032, eu vou ter que deslocar essa vírgula para cá, para se encaixar aqui na minha regrinha ali do M. Às vezes alguns livros também trazem o A, né? A vezes 10 na K. Alguns livros vão trazer essas letras, né? Essa simbologia aqui.
mas é a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui, vou deslocar, eu vou ficar com 3,2 vezes 10 na menos 2, porque eu andei duas casas. Bom, seguindo aqui, também tem um número pequeno, né? 0,72. Eu vou deslocar apenas uma casa, então eu vou ficar aqui com. Botei o sinal negativo. Vou ficar com 7,2 vezes 10 na menos 1. Eu dividi esse cara aqui, ó, 7,2, dividi por 10, obtive o 0,72. Então aqui é uma maneira de eu representar o mesmo número. Atenção, pessoal, quando eu tenho que fazer, eu já tenho o resultado de uma conta ou algum outro número, já expresso, já tem aqui, né, uma potência, aqui 10 na 3, né, já está multiplicando uma potência, mas ele não está em notação científica, tá? O que que acontece aqui? Bom, eu tenho 82 vezes 10 na 3. Eu preciso ficar com 8,2, vou ter que deslocar aqui a vírgula uma casa. Se eu fosse só o 82 aqui, né, eu representaria 8,2, 10 na 1. Só que eu já tenho 10 na 3. E aí tem uma propriedade lá de produtos de potência, né, que eu somo os expoentes. A potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Aliás, não é mais ou menos, é exatamente isso que a gente vai fazer, né? Eu vou ter que adicionar um número aqui para que eu tenha a mesma representação. Então, eu vou ter 8,2 vezes 10 na 4. Aqui eu vou ter que deslocar duas casas. A vírgula está aqui originalmente, ando para cá, duas casas. Vou somar 2 aqui, onde eu já tenho 5, né? Então fica com 6,4 vezes 10 na 7. Esse cara aqui já é um número pequeno, né? E eu tenho a vírgula aqui. Aliás, ele não é um número pequeno, né? Ele tem aqui, ele está sendo dividido por 1000. Né? Que eu tenho 10 na menos 3 é igual a 1 sobre 10 na 3, que é 1 sobre 1000. Estou dividindo esse número por 1000. Eu vou andar aqui 3 casas. Ó. Eu preciso andar 3 casas para esse lado para eu chegar na notação científica. Só que quando eu ando 3 casas para lá, eu somo 3 aqui. Né? E acaba que 9.150 vai virar 9 vezes 10 a menos 3, vai virar 9,1. 9,15 na verdade, né? Porque eu também, se eu pegar esse cara aqui, ó, né? 9.000, vou colocar aqui do lado, ó, 9.150 vezes 10 na menos 3, esse 10 na menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 1000. E aí eu faço a multiplicação aqui, vou acabar dividindo esse cara aqui por 1000. E aí eu vou ter, né, vou correr a vírgula aqui 3 casas, vou ter como resultado final o mesmo ali, 9,15, ok? E aqui por último, né, eu tenho 200 vezes 10 na menos 5. Eu vou deslocar minha vírgula duas casas para cá, uma, duas. Vou somar 2 aqui, vou ficar com 2 vezes 10 na menos 3. Vai ser o mesmo número. Beleza? Bom, aí o outro exercício que ele pede o seguinte: a massa do planeta Júpiter é de 1,9 vezes 10 na 27 kg. A massa do Sol é de 1,9891 vezes 10 na 30 kg. Calcule em notação científica. Tem que fazer a conta e apresentar em notação científica a soma das duas massas. Bom, para fazer essa soma, o que eu vou fazer aqui primeiro? Ó? A, né? No item A, então, eu vou fazer a soma das duas massas. 1,9 vezes 10 na 27, mais 1,9891 vezes 10 na 30. Gente, para fazer a soma aqui, onde eu tenho números aqui em notação científica,
eu vou primeiro igualar algum deles aqui, eu tenho que escolher um, tá? Eu vou dizer que esse aqui vai ser o cara escolhido. E eu vou transformar esse número de tal forma que ele fique aqui, ó, com o mesmo expoente, ou seja, eu tenho que transpor, né, transportar a vírgula para somar três algarismos aqui e eu tenho 30. Isso vai fazer o quê, né? Isso aqui vai ser igual a... Vou transportar essa vírgula 3 casas, né? Vou colocar aqui alguns zeros, ó. E eu vou andar 1, 2, 3. Ok? E aí isso aqui vai ficar um número menor ainda, só que ele está multiplicado por 10 na 27. Então eu vou ficar com 1,0019 vezes 10 na 30. Ok? Vamos lá. Tenho isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar eles aqui em evidência. Colocar eles aqui a soma, mais 1,9891. Por que isso, professor? Porque como eles têm a mesma potência, eu coloquei a potência aqui, o 10 na 30, em evidência, e deixei só a parte aqui dos coeficientes, né, dos números aqui na frente da potência de 10. Coloquei aqui separado para efetuar a soma. Bom, fazendo essa soma aqui, ó, eu tenho 0,0019 mais 1,9891. Quanto vai dar isso? Deu 1,991 vezes 10 na 30. Isso aqui, então, é a resposta da letra A, ok? É a soma das duas massas. Veja que a massa aqui não representou muita coisa, né? Para o nosso número aí, para a nossa massa total. E aí depois ele pede aqui, ó, B, aproximadamente quantas vezes o Sol é mais massivo que Júpiter? Bom, a gente pode fazer uma razão aqui, né? Quantas vezes o Sol é mais massivo? Então eu posso botar a massa do Sol dividido pela massa de Júpiter. E aí eu vou ter o resultado, né? Uma razão aqui. Tá? Fazendo isso, eu vou encontrar 1048, se não me engano. Mas eu posso olhar aqui, ó, diretamente aqui a diferença, ó, entre o 10 na 27 e o 10 na 30. Qual é a diferença entre esses dois aqui? 10 na 27 e 10 na 30. É a casa de 10 na 3, né? Isso aqui é 1000. Então eu posso dizer que a massa do Sol é 1000 vezes maior que a massa de Júpiter, tá? Como ele falou ali aproximadamente, então eu posso dizer que é aproximadamente, né? Aproximadamente 1000 vezes maior que a massa de Júpiter. Por último, né, ele traz mais aqui, nossos exercícios trazem mais algumas questões envolvendo aí a soma. Mesma coisa, eu vou escolher um desses caras aqui, ó, na letra A, 3 vezes 10 na 3, mais 25 vezes 10 na 2. Somando, eu vou escolher um desses caras aqui para igualar aqui o expoente, né, da base, o expoente da potência, perdão. E eu vou escolher esse cara aqui, tá? Por quê? É muito fácil, né? Se eu transportar aqui a vírgula para cá, uma casa, vou somar aqui um número, vou ficar com 2,5, 10 na 3. Então, vou ficar com 3 vezes 10 na 3, mais 2,5, 10 na 3. E isso, então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Boto em evidência a potência, porque são iguais, né? Fico aqui 10 na 3. Faço a soma, fico aqui com 5,5 vezes 10 na 3. Terminado, então, essa questão. Próxima. Aqui a mesma coisa, olha só. Esse aqui não apresenta nenhuma
nenhuma multiplicação por uma potência de 10. Eu vou ter que colocar aqui. E esse aqui já tem 8,2 e 10 na 2. Esse cara aqui, o 347, transformar ele em notação científica, eu vou deslocar. Aqui tem uma vírgula, né? Desloco duas vezes, duas casas, né? A vírgula, eu vou ficar com 3,47 vezes 10 na 2. E aí vejam que já fiz isso para ficar igual a esse 10 na 2. Somo com 8,2 vezes 10 na 2. Vou colocar aqui em evidência 3,47 mais 8,2 vezes 10 na 2, tá? Mesma coisa, gente, vai ser feito aí para subtração também, tá? Então eu fico aqui, ó, 3,47 mais 8,2, isso aqui dá 11,67. 11,67 vezes 10 na 2. Como eu quero em notação científica, eu vou deslocar aqui, ó, essa vírgula uma casa, deslocando uma casa nesse sentido, vou somar 1 aqui, mais 1, tá? Isso resulta em 1,167 vezes 10 na 3. Beleza. Por último, vamos lá. 9,98 vezes 10 na 27, mais 1 vezes 10 na 28. O que eu posso fazer é mudar esse cara aqui para 10 na 28. Eu tenho que somar um cara aqui. Para somar, né, para ser mais um aqui, eu vou deslocar minha vírgula uma casa para o lado. Vou ficar com 0,998 vezes 10 na 28, mais 1 vezes 10 na 28. Isso vai me dar um resultado de 1,998 vezes 10 na 28. Veja, eu já fui aqui direto, né? Não separei, não coloquei em evidência. Já fiz direto aqui esse passo, eu pulei esse passo aqui. Mas encontramos aí então o resultado da questão. Pessoal, então tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa pode deixar pergunta aí nos comentários. Um abraço, bons estudos.